funciona a parte mais relaxante do seu dia quando você vai dormir? Primeiro, seu corpo relaxa, mas seu cérebro continua ativo. O cérebro não para, muita gente pensa que o cérebro para e ele desliga durante o sono, mas não, ele continua trabalhando e de acordo com cada fase que ele está de sono, ele se comporta de uma maneira diferente, mas basicamente ele não desliga e o corpo, nossos músculos têm fases que desligam, que relaxam, mas o cérebro sempre continua trabalhando com às vezes frequências menores e às vezes frequências maiores, dependendo da fase que está o sono, né? Você passa por diferentes estágios de sono, completando um ciclo de sono de aproximadamente 90 minutos. Então, a cada mais ou menos 90 minutos, são blocos de tempos que a gente passa durante a noite, que vai fechando, começando e fechando um ciclo de sono, termina um, começa outro, termina um e começa outro, até a gente acordar, e a gente vai entender isso mais profundamente aqui. Você segue repetindo esses ciclos a noite toda, e aqui, por que esse assunto merece ser aprofundado e entendido, né? Primeiro, ele é um auxílio a entender quanto tempo tu deveria dormir. Por exemplo, quando a gente dorme 4 ou 5 ciclos de sono, cada duração de sono tem os seus prós e os seus contras, né? Mas se a gente dorme ciclos de sono fechados, a gente entende que a gente faz mais sentido pra gente dormir, por exemplo, ou 6 horas, ou 7 horas e meia, ou 9 horas, ou 4 horas e meia, tempos quebrados a cada 90 minutos. A gente vai discutir mais sobre isso aqui nesse tópico final, por quanto tempo precisamos dormir, mas entender como funciona um ciclo de sono já vai auxiliar bastante a entender quanto tempo tu precisa dormir. E também entender por que tu acorda bem e por que tu acorda mal. Por quê? Porque às vezes a gente acorda numa fase de sono que não é a ideal da gente acordar, porque o despertador tocou, porque alguém nos acordou e tu acorda grog. A gente vai entender um pouco mais sobre isso também. Então, uma definição rápida, tá? Quais são as definições de cada estágio que compõe um ciclo de sono? Aqui, os primeiros 4 estágios são o sono não REM, tá? Que os olhos não se movem rapidamente. Então, o estágio 1 é a transição da vigília para o sono, de quando a gente está acordado para quando a gente está recém pegando no sono. São os minutos iniciais ali, mais ou menos até 7 minutos durante essa primeira fase. Depois a gente já vai para o estágio 2, que é quando a gente está iniciando o sono mais pesado. Depois, no estágio 3, a gente está... cada estágio é quando o sono está mais pesado do que o estágio anterior, até o sono REM, que ele é um pouco diferente, tá? Então, no estágio 2, ele já está um sono um pouco mais pesado que o estágio 1, o estágio 3 está um sono mais pesado que o estágio 2, início do sono profundo e da recuperação fisiológica, né? Então, a gente libera alguns hormônios que fazem a recuperação do nosso corpo, da nossa fisiologia. O estágio 4 já é um sono profundo, com a diminuição da frequência cardíaca, pressão arterial, a nossa temperatura corporal também cai, e até que a gente entra no sono REM, que é o sono restaurador. Na verdade, o estágio 4 também é um sono restaurador, só que são formas diferentes de restaurar a nossa energia, né? Cada um tem os seus benefícios. Então, não significa que o sono REM é o sono mais profundo. Não, na verdade, o sono profundo é o estágio 4 e o sono REM é tem aspectos um pouco diferentes. Também é muito importante, os dois têm as suas importâncias. Então, é um sono restaurador no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem e os sonhos acontecem. Então, é a fase que quando a gente acorda no sono REM e a gente estava sonhando, a gente vai se lembrar, porque o nosso cérebro está muito ativo, é como se o nosso cérebro tivesse acordado e o nosso corpo está totalmente paralisado, totalmente imóvel. A gente vai ver isso melhor com detalhes depois. Então, as atividades elétricas aqui, aqui essa imagem é de uma fonte que quebrou as fases em 4 fases, tá? Então, a fase 1, 2, 3 e REM. Aqui a 3 pode ser quebrada em 3 e 4, tá? A nossa atividade cerebral começa muito rápida, aqui a gente estava acordado, né? Supondo que a gente estava acordado, então a frequência é muito rápida ali. A gente entra na fase 1, que é um sono mais leve, a gente ainda está com uma frequência cerebral acelerada. Depois o N2, que é uma frequência cerebral um pouco mais lenta, que está entrando no sono profundo. O N3 já é o sono profundo, então a frequência cerebral está bem mais lenta. E aqui o sono REM, que a frequência cerebral se acelera muito novamente, como se a gente tivesse com o cérebro acordado, e ela se acelera bastante ali. Então aqui, as 3 primeiras aqui, ou 4 primeiras, se a gente quebrasse aqui em 2, são o sono não REM, e aqui é o sono REM. Então, isso são os ciclos de sono. Então, eles se alternam entre não REM e REM. Começa não REM, depois vem o REM, fecha o ciclo. Depois começa não REM, vem o REM, fecha o segundo ciclo. Depois não REM, vem o REM, fecha o terceiro ciclo. Cada ciclo dura cerca de 90 minutos até a gente acordar.